a você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo meu canal. É um prazer muito grande poder tê-lo junto com a gente. E hoje nós vamos fazer uma conversa, através do meu canal de YouTube, com uma pessoa muito especial, que eu tenho muito carinho e muito respeito pelo trabalho que ele faz e pelo que ele representa, que é o nosso Alex Sandro Gomes. Mas ninguém conhece ele por esse nome. Ele é conhecido por Minduim. E ele vai falar logo para a gente por que ele é conhecido por Minduim. O Minduim é presidente da Anatorg, da Associação Nacional das Torcidas Organizadas. Essa entidade foi a articuladora e a responsável pelas manifestações que tivemos nas ruas das torcidas em apoio à democracia, contra o fascismo, contra o governo Bolsonaro. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora também. Por que as torcidas organizadas resolveram se manifestar? Por que lutar pela democracia? O que está em jogo e o que está em risco no país? Então é com muito prazer, Minduim, que eu te recebo aqui, que a gente pode bater esse papo. Agradeço muito a sua disposição, né, de num domingo a gente conversar. Sei da sua correria, das suas responsabilidades, mas acho que é muito importante. Você tem já feito lives, tem conversado, sei que você esteve com o pessoal da BJD, né, da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, foi muito legal, mas eu queria muito que você viesse aqui no meu canal. Tem um pessoal que me acompanha, que gosta muito do movimento, gostou muito do movimento que foi feito, são torcedores também. Lá no Paraná, a gente também tem envolvimento com o pessoal das torcidas, então falar, esclarecer sobre tudo isso é muito legal. Mas eu queria começar te perguntando por que o Alex Sandro Gomes é chamado de Minduim. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, presidenta Gleisi. O prazer é todo meu estar aí no seu canal, expondo um pouco o nosso movimento, falando um pouco da nossa história, e desse mundo tão fantástico que é o mundo das torcidas organizadas. Esse mundo que, na verdade, abriu literalmente os caminhos para a minha vida e para a vida de milhares de jovens do Brasil afora. Falar de torcida organizada, Gleisi, é o mesmo que abrir as portas para o mundo, sobretudo para os jovens da periferia. Jovem como eu, que saiu ali da região sul, do extremo sul da capital de São Paulo, né, Capão Redondo, e que pôde desbravar o mundo por conta desse mundo tão fabuloso que é as torcidas organizadas. Agora, você fez uma pergunta curiosa, né? Meio mundo sempre fala, poxa, por que Minduim, né? Você tem um nome aí tão, né? Alex Sandro Gomes, né? Aliás, Alex Sandro separado Gomes, né? Nome tão bacana e você sempre usa esse apelido, né? Alex Minduim, né? Meio que quase como se fosse o seu sobrenome. Esse apelido, ele nasceu dentro da própria torcida, né? Quando eu saía, escondido ainda, né? Para ir aos jogos do meu pai, e justamente por conta da minha timidez à época, né? Hoje não, hoje eu estou um pouco mais extrovertido, falante, né? Dentro de sala de aula, fora de sala de aula, mas a minha timidez à época muito familiar ao personagem Charlie Brown, do Snoopy, personagem norte-americano, Charlie Brown. E o fato da timidez e essa careca que me acompanha desde os meus 14 anos de idade, né? Quando eu falo para o pessoal que eu tinha um cabelo Black Power, né? O pessoal não acredita, né? Eu tenho que mostrar minha foto, né? Que me acompanhou pelo menos aí por mais de 9 anos na minha vida. E o Minduim, como foi um apelido muito carinhoso que os torcedores me ofereceram, né? Quando eu adentrei na entidade, na instituição da BJD, eu resolvi adotar, inclusive, para a minha vida pessoal, para a minha vida particular, né? Os poucos que não me chamam de Mindu ou de Minduim, né? São os meus familiares, meus irmãos, né? Minhas irmãs, e minha falecida mãe, que literalmente odiava. Acho que toda mãe odeia apelido nos filhos, né? E minha mãe não era, com certeza, diferente, né? Então, ela toda vez corrigiu meus amigos. Olha, o nome dele é Alex Sandro Gomes, né? Mas todos os meus amigos, todos os meus colegas, o pessoal que acompanha toda a minha trajetória de vida, né, seja ela pessoal e profissional, carinhosamente, né, adotaram também esse pseudônimo, né, chamado Minduim. Então eu tenho muito orgulho disso, né, porque faz parte também da minha personalidade, né, que mudou um pouco, claro, né, já não sou mais tão tímido assim como o Charlie Brown, né, mas muita coisa que o Charlie Brown apresenta no que diz respeito à lealdade, no que diz respeito
a postura, né, para com outro indivíduo, outro ser humano, está comigo, e eu pretendo continuar até os finais dos meus dias aqui nessa terra dos viventes. Nós vamos te chamar sempre de Alex Minduim, de Minduim. Mas conta um pouco pra gente, por que assim, você é apaixonado por futebol, obviamente, né? Você disse que fugia de casa para ir nos jogos de futebol. E por que você resolveu entrar para a torcida organizada? O que a torcida, como que foi essa sua relação com as torcidas, né? Porque a gente também teve depois um período grande de criminalização das torcidas. É muito ruim, né? Mas o que a torcida traz? É a organização, é o pertencimento, tá todo mundo junto com o mesmo objetivo ali? Como que nascem essas organizações das torcidas e que você entra nelas? Gleise, a primeira vez que eu fui levado ao estádio foi em 1988, no jogo Corinthians e São Paulo. O Corinthians perdeu esse jogo, né? Voltei para casa. É corintiano, né? Corintiano no último grau possível. E voltei para casa e percebi uma tristeza muito profunda no meu pai, né? E eu até pensava que era por conta da situação à época. Em 1988, a gente estava num processo de redemocratização no país. A gente estava ali naquele processo da direta já. Meu pai já me levava, inclusive, nas manifestações políticas. Não entendia muito, não compreendia, mas tinha a percepção que aquilo ali poderia auxiliar ou ajudar melhor o povo que atravessava uma crise muito pesada, né? Governo Sarney, transição, morte de Tancredo Neves. Então, a ida ao estádio e a volta para casa, né, com a tristeza do meu pai, me fez refletir, né, sobre o que esse clube representava para o meu pai, o que esse clube representava para a minha família. E em 1989, me bateu a curiosidade de ir sozinho ao estádio Morumbi, como eu morava próximo ali do Capão Redondo, né? Também fui num clássico Corinthians e São Paulo, só que ali eu tive uma proximidade maior em visualizar as torcidas organizadas da época. Que na época, as arquibancadas elas continham em torno de aproximadamente 12 torcidas organizadas, né? Hoje, infelizmente, por conta do sério processo de criminalização e perseguição, somente 6 torcidas organizadas compõem a torcida do Corinthians. E eu vi uma massa de uma galera muito diferente na arquibancada, todos de preto, e gritando ali literalmente 90 minutos, né? E aqueles gritos voltaram comigo para casa. Então me bateu a curiosidade de querer conhecer de perto essa instituição chamada Gaviões da Fiel, na qual eu fui levado por um grande amigo meu, né, vizinho inclusive, e que tem um detalhe, Gleise, palmeirense. Ele não era corintiano. Na verdade, ele era palmeirense, ele era afiliado a uma outra torcida, né? No caso, a torcida do Palmeiras, a Mancha Verde, uma torcida na época muito que jovem. São rivais, né, Amendoim? Não tem uma rivalidade no futebol de Palmeiras com... E dentro da escola de samba também, né? E a Mancha, ela tinha, à época, somente 6 anos de existência, né? E aí, numa certa ocasião, ele falou, olha, já que você não é palmeirense, não vai virar manchista, eu vou te levar qualquer dia na Gaviões da Fiel, mas não fale que eu sou palmeirense, né? E ele me levou na Gaviões da Fiel, né? E nessa ocasião, escondido ainda dos meus pais, eu me associei aos Gaviões da Fiel. E a partir daquele momento, comecei a ter ali mais envolvimento, amigos, né, que saíram do meu bairro, né? E que me passaram a me levar aos sábados. E aos sábados eu passei a me envolver, né, com os departamentos que o Gaviões dispõe, inclusive até hoje. No caso, o departamento que envolve a juventude até hoje é o departamento de bandeiras, né, onde você recebe toda a ideologia da torcida, o porquê da torcida, o porquê da fundação da torcida, tem a respeitabilidade dos fundadores, a respeitabilidade das lideranças da época, né, e ali eu fui desenvolvendo a minha personalidade, fui desenvolvendo o meu senso crítico, a minha outra visão de mundo, né. Então, eu sempre digo, Gleise, inclusive para os meus alunos, né, talvez se não fosse as torcidas organizadas ou a torcida organizada na minha vida, eu estaria num certo ostracismo pessoal e particular no Capão Redondo, né, saindo para trabalhar de manhã, né, voltando no finalzinho do dia e achando que a vida é só isso. Então a torcida ela me proporcionou, Gleise, a conhecer o Brasil inteiro atrás do Corinthians. Ela me proporcionou a conhecer alguns países atrás do Corinthians. E com isso você aumentar o seu leque, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de aprendizado, do ponto de vista educacional. Por que educacional? Porque as torcidas, Gleise, elas aglutinam todo o extrato social da nossa sociedade, né?
foi o primeiro espaço na minha vida em que eu pude... Você desligou seu som, tem que ligar o microfone. Não faz sentido. Você pode amanhecer. Tem música para nós aqui. Tá tocando uma música aqui. Coloquei uma bandeira. Quem não for corintiano. E agora? Tá me ouvindo? Agora deu. Ótimo. Sim, agora sim. É isso. Ao vivo é assim. Então, ali, Gleise, foi onde, na verdade, o primeiro momento que eu tive possibilidade de ter contato com outros jovens de outras classes sociais. Né? Foi a primeira ocasião na minha vida, né, que eu pude não só entender, mas me relacionar e dialogar com jovens de classe média alta, né, e jovens periféricos, que interagiam no pé de igualdade, do ponto de vista do corintianismo, do ponto de vista da história da torcida, né? E ali que eu passei também a ter uma consciência política de classe e de pertencimento. Foi ali onde que eu fui apresentado, inclusive, para os movimentos sociais, movimentos como o MST, né? Movimentos de moradia do centro aqui de São Paulo, movimentos de moradia do extremo sul da Zona Sul de São Paulo, movimento hip-hop, que se aglutinavam no centro de São Paulo, na época ainda que nem existia, né, a banda ou o grupo Racionais MCs, encabeçado pelo Mano Brown. Então a torcida ela foi fundamental na minha vida, e por isso que eu digo, Gleise, é fundamental e está sendo fundamental na vida de muitos jovens da periferia do nosso país. Por isso que eu, particularmente, né, quanto cidadão, defendo veementemente a existência das torcidas organizadas, né, e defendo veementemente para que elas permaneçam firmes e fortes, auxiliando essa sociedade tão contraditória e se fortalecendo, se possível, nas arquibancadas. Eu quero dizer, porque eu fui visitar com o Minduim a quadra da Gaviões da Fiel. Fiquei muito impressionada. Fiquei muito impressionada com a quantidade de pessoas que vão lá Tá me ouvindo bem? Carnaval. Oi? Eu acho que desligou o teu Bluetooth. Agora. Talvez... conseguiu já? Tá. Consegui. Não, eu estou dizendo aqui, Minduim, porque eu fui com você uma vez visitar a quadra da Gaviões da Fiel. Fiquei muito impressionada pela energia, né, pela ligação das pessoas, muito legal. Agora, você está falando uma coisa que eu acho fantástico. Você disse assim, a primeira vez, quando eu fui numa torcida organizada, que eu me relacionei com outros estratos de classe social. Ou seja, é um espaço extremamente democrático. É isso que você está falando. Todo mundo está lá dentro. Seja rico, seja pobre, todo mundo está junto na torcida pelo time. É o que a gente vê nos estádios, enfim. E como que é essa organização? Por exemplo, vamos falar um pouquinho da Gaviões, antes de a gente entrar para a questão das manifestações, né? Eu sou, você sabe que eu sou paranaense, eu sou atleticana, né, do Atlético Paranaense, já tive relação lá com a torcida, já conversei com o pessoal, a gente conhece gente lá, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians. E o dia que eu fui na manifestação, eu fui com a camiseta do Corinthians, que eu ganhei de vocês, quando eu fui visitar a quadra. Digo, eu vou usar a minha camiseta do Corinthians. Aí teve muita gente que elogiou, outras que criticaram. Porque eu estava com camiseta do Corinthians, eu nem sou de São Paulo, enfim. Mas eu acho o Corinthians um time que tem referência nacional. Claro, tem outros, mas ele é um time com referência nacional e tem uma história bonita, né? Uma história bonita lá da sua torcida enfrentando a ditadura, ou seja, e muito popular. Então eu queria que você falasse um pouquinho da Gaviões, como que é a tua experiência lá. Eu vi que vocês estão preparando um samba enredo lindíssimo também para a escola, Gaviões da Fiel. Você falasse um pouco como que é essa experiência lá e depois a gente falar sobre as manifestações. Perfeito, Gleise. Bom, primeiro, é o que eu sempre digo, né? Ser corintiano é ser brasileiro duas vezes, né? Modesta à parte, né? Haja vista a história de fundação do nosso time, né? Foi fundado em 1910, mas já houve uma série de discussão antes da fundação, junto com a massa de trabalhadores que estavam imbuídos ali entre os bairros do Brás e o bairro do Bom Retiro. Né? Massa de trabalhadores que já jogava sua bolinha ali nos campos de várzea na época, né, nos entornos ali no caso, né, e que já tinham seus comerciantes locais, né, sapateiros, barbeiros,
né? Mascates. Então foi essa galera que pensou o Corinthians, foi essa galera que fundou o Corinthians, né? Então esse gene popular e de participação popular, né, já vem desde a fundação, ou seja, o Corinthians já nasceu grande, Gleice, né, e foi se intensificando. E já nasceu com uma preocupação social, porque foi um dos primeiros clubes, né, a já aderir à massa periférica, sobretudo os negros, né, de bate pronto. Não foi um clube que foi pensando a questão dos negros, foi pensando a questão da massa periférica. Não, foi um clube que já se contrapôs aos clubes de elite no estado de São Paulo. Então o Corinthians já nasce diferente. E isso vem se intensificando ano após ano. Claro, dentro de uma massa que corresponde hoje a mais de 36 milhões de pessoas, é evidente que o pensamento único, progressista e de esquerda não vai ficar ali latente, né? Mas em sua grande maioria o corintiano ele já nasce com essa preocupação social, né? Com essa preocupação com o outro e com essa preocupação, sobretudo, com a massa periférica. E a Gaviões não é diferente, né? E quando eu digo não é diferente, porque ela foi fundada justamente num dos piores momentos que o nosso país atravessou, em plena ditadura militar, em 1969. E os seus fundadores, né, têm esse gene, carrega esse gene dos fundadores do Corinthians, né, da preocupação social, da preocupação com a massa periférica e da preocupação com a formação desse cidadão. Haja vista os fundadores, os currículos dos fundadores do Gaviões da Fiel, né? Você tinha pessoas ali que estudavam direito na São Francisco, né, que é a USP, no caso. Você tinha pessoas que estudaram publicidade numa das melhores universidades de publicidade do estado de São Paulo, advogados, juristas, promotores, ou seja, era uma torcida que já nasceu também forte e que manteve, ao longo dos seus 51 anos, e está se mantendo ao longo dos seus 51 anos, o teu posicionamento, né, pró o povo brasileiro, né? Haja vista as manifestações que houve durante o período eleitoral contra o atual governo de Jair Bolsonaro, haja vista as idas nas ruas, né, contra essas falta de políticas públicas e essa seriedade por conta da questão do governo de Jair Bolsonaro. Ou seja, a Gaviões da Fiel, assim como a torcida do Corinthians, de uma forma geral, é uma torcida militante pró-povo, né? É uma torcida que está antenada literalmente com o que acontece dentro do clube, né? E isso eu posso dizer com conhecimento de causa, porque hoje eu participo da gestão do clube, inclusive, Gleice, sendo responsável ali por um departamento, né, no caso do departamento de esportes voltados para artes marciais, né, e eu acompanho a história da torcida, inclusive das gerações que passaram pela torcida, né, que continuam no mesmo afinco, fiscalizando o clube, fiscalizando as lideranças do clube, né, a presidência e a diretoria, cobrando, mas sem esquecer das questões que envolvem a nossa sociedade, sobretudo a sociedade brasileira. Então, nesse sentido, a Gaviões também tem a ciência que toda a ação dela tem uma reverberação na nossa sociedade. Toda a ação dela tem o que eu chamo de repeteco, né? Faz com que as torcidas também se vejam quanto agentes e formadoras de opinião, e também corresponsável por conscientizar os seus associados acerca da vida dos seus respectivos clubes, mas da vida do país. Então, quando eu digo, olha, as torcidas elas estão se politizando, e dentro desse grau de politização, isso é benéfico para que a sociedade, inclusive, saiba escolher melhor e cobrar os seus representantes, tanto quanto melhor. E quando isso, Gleice, atinge as arquibancadas do nosso país, né, claro que quando atinge a arquibancada do nosso país, as forças, como que eu posso dizer, conservadoras querem se contrapor. E como se contrapõe? E por que se contrapõe? Né? Por conta do grau e o fortalecimento dessas manifestações, né? Que essas torcidas colocam quando elas vão às ruas. Uhum. Eu digo para você, há mais de 25 anos, Gleice, as torcidas vêm sofrendo pelo processo de criminalização. Mas a gente precisa entender o porquê que esse processo de criminalização tem aumentado ano após ano. Aí me perguntaram uma certa ocasião dentro da universidade, Mindu, mas ocorre violência entre torcedores, entre as torcidas organizadas, as torcidas são violentas. Eu falei, não, primeiro vocês têm que separar o joio do trigo, né? A nossa sociedade é violenta, né? E um pequeno segmento que está ali dentro da torcida organizada pode reproduzir, inclusive, o que essa sociedade os coloca, tá certo? Agora, não é esse problema minoritário que muitas vezes a grande empresa dá uma notoriedade maior,
né, que classifica, ou que expõe, ou que causa, na verdade, a demonstração clara do que é uma torcida organizada. Né? O que nós lutamos, inclusive contra a Anatorg, Gleisi? Que esses indivíduos que cometem pequenos delitos, que eles sejam identificados e punidos, né? No rigor da lei, aos olhos da lei, né? Que é uma, inclusive, das nossas reivindicações, inclusive quando a gente foi... Saiu o teu som de novo. Com a boca cheia de polícia. Voltou com música de novo. Oi? Tá me ouvindo? Agora estou mais baixinho, mas estou. Ainda não. E agora? Sim, pode falar. Só que tem que elevar um pouquinho o volume, eu acho, Medem. Tá me ouvindo? Não. Tá me ouvindo? Muito baixo. Não? Bem baixinho? Acho que aumenta um pouco o seu volume. Peraí. Agora deu. E agora? Agora tá bom. E é que tá tendo interferência do lado de fora. Agora, só para concluir, Gleisi, para responder a tua fala, os problemas minoritários, que muitas vezes a imprensa dá uma grande notoriedade, né, não se compara ao trabalho fabuloso que as torcidas organizadas fazem pelo Brasil afora. Nesse período de pandemia, Gleisi, mais 100 toneladas arrecadadas para a família de baixa renda. Né? Nesse período de pandemia, são as torcidas que estão indo todos os dias, sem exceção, Gleisi, sem exceção, entregando marmitex, entregando agasalhos, né? Nos diversos viadutos e avenidas para pessoas em situação de rua pelo país afora. Né? Nós fazemos parte de um movimento, Gleisi, que a professora Elisa Helena Baldi, ela menciona como o quarto maior movimento social no Brasil. Né? E a Gaviões faz parte disso. Assim como outras torcidas também, aqui de São Paulo, a torcida independente, a Mancha Verde, a torcida jovem, de Minas, né? A torcida Máfia Azul, a torcida do Galo, no caso que inclusive mandou um grande abraço para você, meu amigo Kim, que é um dos das lideranças lá da torcida do Galo, né? A Galoucura, enfim, e outras torcidas mais do Rio de Janeiro. Ou seja, é um montante, Gleisi, que representa hoje, segundo a professora Heloísa Helena Baldi da Unicamp, quase 3 milhões de pessoas. Né? São 772 torcidas pertencentes ao primeiro e segundo escalão do nosso país. E que, tendo essa consciência de força e de organização, né, pode mudar muita coisa. E é por isso que a gente fala que as torcidas são tão perseguidas e são tão criminalizadas. Porque a nossa elite, Gleisi, não gosta de povo organizado. E quem são os povos que compõem as torcidas organizadas, se não os povos periféricos? Ou as pessoas, em sua grande maioria, que moram na periferia. Né? E aí a gente pode fazer, inclusive, um recorte racial. Boa parte das torcidas, ou dos torcedores que pertencem às torcidas organizadas, ou não, né, quase que 72%, são negros. Né? E no estado de São Paulo, eu ouso dizer, Gleisi, que 99,9% dos líderes de torcidas organizadas são filhos de nordestino, né? São filhos de nordestino, né? Que no estado de São Paulo, infelizmente, ainda sofrem tantos preconceitos, infelizmente, né? Ou seja, é um movimento que, infelizmente, a nossa elite precisa combater. Né, porque com o grau de organização que esses camaradas têm, de mobilização que esses camaradas têm, né, se eles passarem a ter um grau também de politização e saber separar o joio do trigo, sobretudo em período eleitoral, Gleisi, esses caras podem se tornar algo totalmente nocivo à elite brasileira que está posta aí. Essa elite que não quer que a periferia estuda, essa elite que não quer que a periferia se emancipe, essa elite que não quer que a periferia tenha trabalho de qualidade. E é por isso que as torcidas, de certa forma, de maneira autônoma, têm ido às ruas em pelo menos esses 8 finais de semana, Gleisi. Então, é um poder que, infelizmente, a elite, ela menciona, precisa ser combatido, porque na hora que esses caras se ligarem que eles podem ter representantes dentro de uma Câmara Municipal, dentro de uma Assembleia Legislativa ou dentro de uma Câmara Federal, né, a gente está perdido. Porque esses caras têm uma sensibilidade real do que passa a periferia ou as periferias no Brasil como um todo.
Na realidade, Mendes, nossa elite não gosta de povo, né? A elite sempre pensou o Brasil desenvolvido sem povo. O povo sempre é um detalhe, ou é estatística, é número. Você vê, já não tem nenhuma sensibilidade. Então, a elite olha para o desenvolvimento a partir do interesse dela, e não de levar todo mundo junto. É por isso que o Lula é muito criticado, porque retirante, nordestino, pobre, chegou à presidência, colocou o povo na centralidade do orçamento. Primeira vez que a gente combateu a fome, né, tendo essa política como uma política pública de Estado. Então, é isso. Eu só quero avisar quem está chegando agora, que está nos acompanhando, que a gente está conversando aqui com Alex Minduim, que é o presidente da Anatorg, da Associação Nacional das Torcidas Organizadas, também é da torcida do Corinthians, da Gaviões da Fiel, e nós estamos falando aqui sobre o papel das torcidas organizadas. E ele falando da criminalização que teve por um momento. Acho que agora isso deu uma recuada, mas foi um momento muito duro, que eles bateram muito, exatamente porque as torcidas eram uma maneira de organização, principalmente dos jovens da periferia, de trabalhadores, né, que tinham paixão e têm pelo futebol, e as torcidas eram a forma de se organizar para fiscalizar o time, mas também para discutir sobre os problemas, sobre a vida, enfim, um nível de pertencimento. E toda vez que o povo, o Minduim estava falando, se organiza, é isso, tem a reação e vem pela criminalização, que, aliás, é prática, né, da elite, como fizeram com a gente, ou fazem com a política também, para desagregar, né. Mas vamos falar um pouquinho agora, então, de como nasceu a ideia de fazer as manifestações. Porque a gente estava vendo, nós estávamos todos, né, de isolamento social, não estávamos fazendo movimentação de rua, e o Bolsonaro começou crescentemente a fazer movimentação de ruas, né? E, de fato, a esquerda, os partidos com o pé atrás, né? Não pode, não sei o quê. Aí vocês resolveram tomar a frente e dizer, não, a rua não vai ficar só com os fascistas. Eu achei maravilhoso, quero te dizer, achei muito legal. Quando pude, fui a São Paulo, participei aqui em Brasília também, mas a gente ainda não tem um posicionamento dos partidos, de mais movimentos de fazer isso. Eu acho que a gente tem que começar a ir para as ruas, mostrar o que está acontecendo no país, sob pena de a gente não conseguir mais recuperar o país, não recuperar mais o Brasil, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho de como surgiu isso, essa questão de ir para as ruas, de fazer as ações. Gleise, antes de entrar nesse assunto, é bom a gente frisar o seguinte, como surgiu a Anatorg, a Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil, né? Beleza. A Associação Nacional, ela surgiu da abertura de diálogo entre a sociedade civil e o governo à época. No caso, o governo, na época, seria do ex-presidente Lula, né, que deu essa abertura para as torcidas organizadas numa ocasião, e nessa ocasião, ele, quando o presidente, falou, olha, por que vocês não formalizam uma associação nacional, né, para que a gente possa ter um fórum de discussão, inclusive para entender, né, esse mundo tão fabuloso que é das torcidas organizadas, mas que eu vejo, segundo as palavras dele na época, né, que está sendo aí combatido, porque não se pode mais levar faixas, não se pode mais levar bandeiras, não se pode mais levar batucadas, né, em alguns jogos só pode ir uma parte da torcida, ou seja, o presidente da época, o ex-presidente Lula, teve essa sensibilidade. Por que essa sensibilidade? Porque caminhava com o povo, Gleice. Quando você se caminha com o povo, né, você tem essa visão full time, você fala, poxa, está faltando alguma coisa ali para a galera. E dentro desse faltar alguma coisa, a gente foi chamado para o diálogo, dentro desse diálogo foi feito umas 10 reuniões em cada estado, e aí sim foi formalizada a criação da Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil, que está aí se perpetuando há 6 anos. Né? É a instituição, Gleise, que na história das torcidas como um todo, está tendo o maior tempo de permanência, de existência. Né? Então, isso para a gente é um marco muito bacana, porque eu sou o segundo presidente. O primeiro presidente foi o André Azevedo, né, que é atual presidente da Dragões da Real, que inclusive é uma das principais torcidas organizadas de São Paulo e também uma das principais escolas de samba também de São Paulo, que executou um trabalho fantástico de integração com todas as torcidas no Brasil, no país como um todo, né? E eu estou fazendo essa segunda parte, né? Eu sempre digo, Gleise, eu estou no finalzinho da minha gestão, falta 1 ano e meio, que o meu legado dentro da Anatorg é deixar ou fazer com que as torcidas organizadas se politizem,
que elas possam estar lançando cada vez mais os seus representantes. E nós já tivemos um fruto muito bacana no último processo eleitoral, Gleisi. A Anatorg, ela apoiou, né, e incentivou a saída de pelo menos aí 68 candidatos a deputado estadual e a deputado federal, né? Todos eles com a pauta única em defesa das torcidas organizadas no Brasil. Ou seja, não é pouca coisa. Nesse momento, em ano eleitoral... Diversos partidos, né, Amendoim? Por diversos partidos. Por diversos partidos. Diga-se de passagem, a grande maioria em partidos de esquerda, né? Em partidos de esquerda, mas por diversos partidos. Esse ano, que é ano eleitoral, né, talvez nós tenhamos aí uma média de 72 candidatos país afora, todos eles ligados à torcida organizada. Ou seja, esse é o legado que eu quero deixar, Gleisi. É evidente que eu tenho um lado na sociedade, é evidente que eu tenho um partido que eu milito, e eu vejo que não tem mal nenhum nisso, mas é evidente também a gente deixar claro quem ouviu, quem escutou as torcidas organizadas quando foi governo, né? O atual governo que está posto aí, é o que eu sempre digo para o torcedor, você pode gostar ou não gostar, o que você precisa analisar é a política pública que esse camarada desenvolveu ou está desenvolvendo. Quando ele desenvolve uma política pública que acaba literalmente, Gleisi, com o Ministério dos Esportes, e acaba literalmente com a Secretaria do Torcedor, em outras palavras, ele não está querendo dialogar com esse segmento. Agora, tão logo se ele não quer dialogar com esse segmento também não vai dialogar com ele, né? Vai se contrapor. Vai se contrapor por quê, Gleisi? É uma questão pessoal? Não, não é uma questão pessoal. É uma questão de política, como eu disse para você. As torcidas, elas fazem um papel que o Estado deixou de fazer há muito tempo. E eu sou fruto de torcida organizada, assim como milhares de jovens são fruto de torcida organizada. Hoje são homens formados com as suas famílias, né, e mulheres também formadas com as suas famílias, né, que devem muito às torcidas organizadas, né, que têm as suas formações e têm o seu conhecimento amplo de mundo por conta das torcidas organizadas. E é esse mote que não pode acabar, Gleisi. Não pode acabar. 100 toneladas sendo arrecadadas em tempo de pandemia, famílias sendo auxiliadas em tempo de pandemia, em questões full time, né? Ou seja, a rapidez da ação da torcida organizada é muito mais rápida da questão do Estado, né? O tempo urge e a necessidade é emergencial. E quem está à frente, Gleisi, são as torcidas. Por quê? Sente literalmente na pele, né? O que é perder um membro de torcida organizada durante o período de pandemia. E ver esse governo sorrindo, falando que o problema não é dele, ou falando, e daí? O problema não é meu. Lógico que o problema é dele, né? E é isso que a gente tem que falar para o associado. Não é questão de você gostar ou não gostar, é questão de você analisar que tipo de política pública está chegando para a gente, para nós, para os seus associados. Então, nesse sentido, as torcidas passaram de maneira autônoma a ir para as ruas, primeiro, para denunciar, né, esse verdadeiro genocídio que está ocorrendo com a população brasileira. Hoje, batendo 62 mil mortes, Gleisi, né? E você tem o Ministério da Saúde, que é um ministério totalmente, que poderia ser um ministério totalmente estratégico para desenvolver uma linha de atuação de combate à pandemia, né? 2 meses literalmente travado desde a última saída do último ministro. Você tem o Ministério da Educação, que é um outro ministério totalmente estratégico para desenvolver políticas e uma plataforma ressurreta no que diz respeito à questão educacional. 2 ministros depostos, né? Ou seja, em menos de um mês, né? Numa área totalmente estratégica. Ou seja, é um governo que brinca de ser governo. Então, um governo que brinca de ser governo não merece ficar, não merece permanecer. Merece, sim, ter os torcedores e as torcedoras nas ruas pedindo a tua saída e, acima de tudo, Gleisi, expondo para o mundo como que a população brasileira, sobretudo da periferia, está sendo tratada no período de pandemia. É por isso que as torcidas têm ido às ruas de maneira autônoma em mais de 18 estados. Só uma questãozinha que eu gostaria só de fazer um recorte. Tão logo, Gleisi, para você ver como esse povo que pertence à elite brasileira e que, inclusive, alguns estão no Congresso ou no Senado, não gosta da movimentação, organização do povo. Tão logo que as torcidas passaram a tomar um posicionamento e começou a ter uma repercussão nacional e internacional, inclusive, né? Um senador do estado de São Paulo, do meu estado, né, colocou, ou reabriu, está tentando reabrir de novo, né, um projeto de lei que extingue as torcidas organizadas como um todo. Senador Olímpio, eu chamo ele de Olímpio, né? Major, aquele Major Olímpio. Isso,
Exatamente. O mesmo senador que, durante o período eleitoral, fez verdadeira via sacra em várias torcidas organizadas do Estado de São Paulo para pedir voto, né? Diga-se de passagem. Isso ele não menciona, né? As quantas e quantas vezes, né, ele foi dentro de uma torcida e olha, eu tenho um projeto que possa vir a beneficiar as torcidas como todo. Agora, estando quando senador, faz uma fala totalmente aí contraditória ao que ele fez durante o período eleitoral, né? E há mais de 2 anos, Gleisi, nós estamos organizando, através aí do Congresso Nacional, audiências públicas, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, né? E convidando esse cidadão para debater, assim como muitos deputados federais que são contrários às torcidas organizadas, estão totalmente revoltados por conta da questão da organização das torcidas, né? Porque as torcidas agora estão colocando seus representantes para disputar ali a vaga palmo a palmo com eles, né? Para debater, né? Ao vivo, com a sociedade, quais são os problemas que envolvem o futebol brasileiro em sua totalidade. E quando a gente vai analisar a fundo, Gleisi, a fundo, o menor dos menores problemas envolve o torcedor organizado ou a torcida organizada. Claro, né? claro. Agora, é interessante ter uma Anatório batendo na tecla nesse sentido? Não, não é interessante. É interessante ter as maiores torcidas organizadas, torcidas que compõem aí 117 mil, 90 mil, 70 mil associados, batendo na tecla real do problema do futebol brasileiro? Não, não é interessante. E é por isso que a gente fala para a sociedade brasileira. Sabe por que nós somos criminalizados? Né? Sabe por que muitas das vezes vocês falam, poxa, Alex, você dá aula num colégio de elite em São Paulo, dá aula num colégio da periferia, se você não pautasse isso nas redes sociais, talvez a abertura de oportunidades para você seria até melhor. Eu falo, não, muito pelo contrário. Eu sou fruto da torcida organizada, tenho orgulho disso. Eu sei que eu estou no final da minha carreira, isso é fato. Né? Terminando a gestão da Anatório, estou pensando outras coisas do ponto de vista, inclusive, de gestão dentro do clube que eu sou apaixonado, no caso Corinthians, né? Eu sei que estou no final da minha carreira, mas eu quero deixar esse legado da importância das torcidas organizadas para a sociedade brasileira, sobretudo para a nossa juventude, Gleisi. E disso nós não abrimos mão. E quando elas passaram a ir para as ruas, é porque elas se colocaram mais que indignadas. Primeiro, pela falta de política pública. Um governo que discute tudo, Gleisi, no que diz respeito à particularidade dos filhos, né, dos netos, né, da esposa, da questão religiosa, mas não discute o essencial para a massa brasileira, né, não discute ali uma isenção, né, de uma conta de luz, uma isenção de uma conta de água, né, que agora foi privatizada ainda, mais taxa ainda para a população pobre, né, não discute, né, essa questão assistencial, que os caras, no primeiro ponto, quiseram colocar R$200, Gleisi. R$200. Por isso que eu falo, esses caras, eles vivem totalmente destoados da realidade do povo brasileiro. R$200, o camarada não gasta, não dá para gastar nem para sair de casa para ir trabalhar no mês. Né? Sobretudo numa cidade como São Paulo, que a passagem aqui é R$4,20. Né? Ou seja, um parto para chegar a R$600. E por isso que a gente fala para o associado, ou para quem pertence à torcida organizada ou não organizada, analise o que está acontecendo na Câmara. Quem são os partidos que defenderam, inclusive, R$1.200 de assistência social durante esse período de pandemia? Quem são os partidos que defendem, há muito tempo, a renda básica de cidadania para toda a massa ativa brasileira? Eu falo, gente, não é questão de gostar ou de não gostar, é questão de analisar. Qual é o projeto que vai me beneficiar e beneficiar a massa periférica? Não, é esse. Então é com esse que eu vou. Quem são os partidos que estão defendendo isso? É o PT, é o PCdoB, é o PSB, é o PDT. Então é com esses que eu vou. Né? É questão de bom senso. Né? É questão de analisar o que é melhor para a nossa sociedade, sobretudo, e para a nossa classe social, né? Sobretudo a periférica, né? E analisar o outro lado. O outro lado coloca para a gente 200 conto. Toma. Ontem o ministro Paulo Guedes falou, olha, ainda tem muitos, os trabalhadores ainda têm muitos direitos, né? Precisa tirar mais. Gente, como é que eu vou apoiar um cidadão desse ou um governo como esse? Como que um torcedor organizado, que, como eu falei, a grande maioria, massa periférica, vai apoiar um governo como esse, que quer arrancar ainda mais os nossos direitos, Gleisi? Não tem cabimento. Então, a Anatorg, ela faz justamente esse papel, de colocar à luz, literalmente, o que está posto, o que está sendo discutido no país, e quem são os personagens. Está aqui, ó, lado A, lado centro e lado B. Né? Analise quem são aqui os projetos que vem ou vai trazer benefício para a nossa massa periférica. É A.
Ah, mas eu não gosto da cara do A. Não, você pode até não gostar da cara do A, mas é aqui que vai te oferecer um conforto, né, uma série de tranquilidade para você viver e criar os teus filhos. Então, é nesse caminho que a gente vai. Então, as torcidas, elas estão mais que de parabéns, Gleisi, e dando uma resposta real, né, ao posicionamento, por exemplo, desse senador e ao posicionamento, infelizmente, dessa minoria, né, que quer se colocar como maioria, uma minoria que não quer a emancipação do povo brasileiro, né, uma minoria que não gosta do nosso país, né, idolatra, bate continência para os Estados Unidos. Não existe isso, Gleisi. Vergonhoso. Não existe isso. Os caras colocam a camisa do Brasil, né? Colocam a camisa do Brasil, mas não sabem a significância do que é ser brasileiro, né? Que é sentir o Brasil, de que é torcer para o Brasil, né? Nós colocamos a camisa do Brasil porque nós sabemos que é através do nosso suor que a gente coloca a comida em casa, Gleisi. É através da nossa correria, né, que infelizmente a gente tem que furar a quarentena para sustentar, para pagar essas contas que eu te mencionei aí, que esses camaradas dão de ombro. Conta de luz? Imagina. Conta de água? Imagina. Conta de gás? Imagina. Vamos colocar em pauta para discutir. Por quê? Mas colocar em pauta 1 trilhão e 200 milhões para destinar para os bancos, isso pode, né? Mesmo ainda, Gleisi, nós não tendo, né, nesse momento, um mercado interno ativo, né, economicamente ativo, inclusive para fomentar a economia. Então, esses caras, eles têm que entender o seguinte: podem gostar ou podem não gostar do ex-presidente Lula e da ex-presidenta Gleisi, da ex-presidenta Dilma, dos dois governos. Pode gostar ou não gostar. Mas esses dois governos deixaram marcas profundas, Gleisi, que está refletindo e vai refletir por mais 10 ou 20 anos. Que criou uma massa, sobretudo na periferia. Seu som de novo saiu. Gente, enquanto o Alex o Minduim está ali arrumando o som dele, que já vai voltar, está dando problema, só para dizer, tá sem som ainda. Estou falando aqui com quem nós estamos conversando. Alex Minduim é presidente da Anatorg, gente, e está falando aqui sobre as movimentações das torcidas organizadas. Vamos ver, por enquanto não, você tem que mexer mais em alguma coisa aí, para ver se você fala com a gente. E aí, Gleisi? Tá baixinho ainda, como voltou daquela vez. Voltou? Agora sim, agora deu. Tecnologia é isso. Mas eu estou concluindo rapidinho. Eu tinha parado nessa questão das marcas que esses dois governos tiveram, sobretudo para a massa periférica. Né? Essa massa periférica que durante esses dois governos tiveram acesso às universidades. Essa massa periférica que tiveram acesso a bens e produtos que o nosso país, né, com muito esforço, produz. Né? Essa massa ela também desenvolveu um senso crítico no sentido de compreender, né, o que é bom, o que é ruim para a nossa sociedade. O que é bom, o que é ruim para ela. Né? O que eu quero dizer com isso? Que eles terão muita dificuldade de implementar esse tipo de política que, de todas as formas, de todas as maneiras, tira esses benefícios que foram conquistados a duras penas, que foram conquistados com os movimentos sociais, com as ações dos movimentos sociais, que foram conquistados com os partidos de esquerda e que foram conquistados durante esses dois governos. Podem falar o que for, Gleisi, não tem como negar isso. E essa galera vai se contrapor, porque é essa galera que, inclusive, está indo nas ruas com os torcedores e com as torcedoras, né? Para falar, olha, os nossos direitos precisam ser mantidos e garantidos. Né? E essa percepção, né, está na nossa frente. Se vai ser através da derrubada desse governo, que precisa ser derrubado de fato, né, que esse camarada não tem condições nenhuma de tocar um país como o nosso, né? E as provas estão aí. Eu não quero nem falar da questão das denúncias que envolve assessor, que envolve filhos, que envolve parceiros. Né? Não quero nem me ater a isso, quero me ater à única política pública, Gleisi, que eu falo sempre, para quem votou nesse governo, ou vem debater, ou fazer qualquer tipo de colocação comigo, eu falo o seguinte: só me apresenta, por gentileza, um único projeto estrutural que esse governo apresentou ao longo desses 1 ano e meio que ele está à frente. Me apresenta, eu fico caladinho. Só de destruição. Entende? Entende?
Ou seja, só medidas provisórias, né, que em 60 dias, a gente sabe que vigora 60 dias, e muitas vezes o Congresso nem analisa, que são medidas pífias, que não têm efeito nenhum considerável na nossa sociedade. Então, por isso, Gleisi, que as torcidas têm ido às ruas. Dia 12, estaremos novamente voltando às ruas, né, sobretudo nas grandes capitais, em 18 cidades, e dia 26, praticamente a gente vai selar essa verdadeira via sacra de denúncias, né, e expondo literalmente o que esse governo não tem feito para combater essa pandemia. Infelizmente, Gleisi, no dia 26, talvez nós chegaremos à margem de quase 80 mil mortes. Infelizmente, se a gente for seguir aí o mesmo índice de crescimento que está sendo dia após dia de um número de mortes e de infectados, né, no nossos cálculos bate 80 mil vidas. É 80 mil vidas que poderiam aí estar aí, né, usufruindo do que tem de melhor, com seus pares, com seus familiares, ou seja, 80 mil vidas, 80 mil famílias literalmente chorando por conta do descaso de uma política pública séria que esse governo deveria elaborar e executar. Triste isso. Hoje tem uma avaliação que me mandaram de médicos e cientistas, que se o Brasil tivesse feito a política correta do isolamento social, garantindo renda ao povo desde o início, também renda às pequenas, micro e médias empresas para não quebrarem, nós ficaríamos ou estaríamos em torno de 16 mil mortes, que já era muito. Ou seja, não foi feito nada, né? Mas a cabeça do governo é assim mesmo. E o governo não entende de povo. O Bolsonaro tem linguagem popular, ele fala de forma popular, ele se relaciona na comunicação bem com o povo. Mas também anda por aí, mas não vai em todos os lugares, não visita os lugares onde o povo vive. E a minha avó diz o seguinte: minha filha, a importância da cabeça está onde os pés pisam. Paulo Guedes, como nunca pisou onde o povo pisa, não pode pensar diferente. Por isso que o Lula fazia questão mesmo de ser presidente, de andar pelo Brasil e de visitar os lugares pobres, periféricos. Você não pode esquecer isso. Então, a importância tem que estar aí na maioria do povo, que é povo pobre nosso. Não, o Brasil pode ser um país rico, a população não, o povo é pobre, a maioria pobre precisa do Estado brasileiro. E eu vi lá, quando eu fui na manifestação em São Paulo, primeiro a energia da indignação mesmo que a moçada tinha, mas muitos jovens e jovens de periferia, negros, né, que estavam lá, que estavam protestando. Ou seja, a minha vida já está colocada em risco com o coronavírus, e eu vou ficar em casa? Não, então eu vou lá lutar para sobreviver. Então eu quero parabenizar muito, achei muito legal vocês fazerem isso, e soube de uma outra coisa que vocês fizeram também, que foi o apoio aí à paralisação dos entregadores de aplicativos, que também foi um grande movimento que nós tivemos no Brasil. A mídia não deu respaldo, não mostrou, foi muito pequena a amostragem, a gente viu pelas redes sociais, mas eles mobilizados em todos os lugares, né? Eu fiquei muito impactada com a fala de um deles, que é o menino que é uma das lideranças lá, o Galo, que ele disse assim, não, muitos vão entregar comida com fome, porque não tem dinheiro para comer. Eles ganham R$2, R$3, R$4 por entrega, de bicicleta muitas vezes, né, o moto. Então, é uma situação muito triste, né? Então, eu queria parabenizar, porque eu vi que vocês também tiveram no apoio para eles, e eu acho que foi uma manifestação relevante essa. Sem dúvida, Gleisi. Hoje, inclusive, no finalzinho do dia, a gente vai estar tendo uma reunião, né, para pensar em conjunto essas próximas manifestações. A gente também é totalmente solidário a essa luta dos motoqueiros. Haja vista, Gleisi, que boa parte do torcedor organizado também é motoboy, né? Então, a Anatorg, ela tem essa sensibilidade real, né? Primeiro, de pertencimento à massa periférica. Esses caras estão onde? Estão na periferia. De pertencimento aos seus clubes de paixão. Esses caras também estão onde? Estão dentro das torcidas organizadas. E se estão dentro das torcidas organizadas, então logo essa luta também é nossa, Gleisi. Então a gente, com certeza, no futuro muito próximo, a gente vai engrossar essas manifestações, né? Estamos pensando formas e maneiras, que eles estão motorizados, a gente está ali a pé, né? Mas, claro, contando sempre com os partidos progressistas, com os partidos de esquerda, contando com a sua pessoa, né? Contando com partidos trabalhadores, nesse apoio a essa massa que tem ido às ruas todos os finais de semana para expor literalmente, né, o descaso, a falta de responsabilidade do governo Jair Bolsonaro.
É. Não, é aqui, eu acho isso muito legal, bom que vocês estão com essa... Já tem uma série de projetos que foram apresentados aqui na Câmara por diversos parlamentares do nosso campo para dar direito à alimentação, direito a vale a comida, enfim, rever os direitos, né? Porque esses são os empreendedores, né? Entre aspas, que o Bolsonaro quer. Bolsonaro sempre negou a pobreza, ele e a turma dele. O pessoal tem que ser empreendedor, não ter carteira assinada, não ter direito, não ter nada, e trabalhar assim, né, a cabeça escravagista mesmo, trabalhar quase sem receber, quase pagando para trabalhar. Aí morre, né, tem um acidente no trânsito ou fica inválido, quem é que cuida da família? Então é muito triste. Mas eu queria te fazer mais 2 perguntas aqui. Você falou do Mano Brown aí. O Mano Brown é da Gaviões, é da torcida organizada, participa? Ele faz parte da torcida organizada, mas ele faz parte da torcida jovem do Santos, há muito tempo, por sinal. O Brau... Pois não. Não, eu sempre tive muita vontade de conversar com o Mano Brown, nunca tomei a iniciativa de ligar, porque ele fez uma crítica que eu acho que foi correta num encontro nosso lá no Rio. Quer dizer assim, o PT está muito distanciado das periferias, não está convivendo, não está não sei o quê, e teve gente que ficou brava. Mas eu fiquei com isso na minha cabeça esse tempo inteiro, porque eu acho que a gente tem mesmo que estar mais perto, entendeu? Porque eu vi lá meninos da bicicleta, do moto, defendendo o Bolsonaro. Eu disse, nós estamos errando em algum lugar, porque não pode defender Bolsonaro é defender a miserabilidade que eles querem impor a eles. Bolsonaro defende aquele modelo, né, sem direito, enfim. Então, eu acho que essa ligação do PT, né, com as comunidades, com a periferia, ouvir mais, falar, a gente não está podendo sair, mas a primeira oportunidade que eu tiver, eu quero ir numa comunidade lá em São Paulo, eu vou muito no Paraná, mas tem que ver as realidades dos estados, porque eu acho que a gente precisa disso, viu? Acho que precisa disso, e acho que o Mano Brown falou de forma correta quando ele deu um peteleco em nós lá. O Brau é um cidadão de uma cabeça fabulosa, não só ele, né, mas todos os membros ali que participam dessa banda, desse grupo Racionais MCs, todos eles têm mentes assim fabulosas, assim como outros rappers, como Emicida, o próprio grande querido aqui da Heliópolis, aqui, o Rapping Hood, todos eles têm uma sensibilidade, Gleise, e estão, apesar de terem alcançado, né, o estrelato, eles não perdem esse fio condutor com a periferia. Sempre estão na periferia e sempre estão auxiliando a periferia. Então, talvez a fala do Mano Brown tenha sido nesse sentido, né, da gente se voltar cada vez mais, né, para os nossos, né, para aqueles que não só deram suporte, mas que continuam ainda tendo esperança, né, em pessoas como você ou em instituições como o Partido dos Trabalhadores. E muitas das vezes só estando junto ali para sentir, né, uma necessidade real para que, através dos nossos discursos dentro do parlamento, esse sentir possa ser reproduzido com mais veemência, né, com muito mais realidade, com muito mais choque, né, porque a gente vê o trabalho que vocês vêm fazendo dentro da Câmara dos Deputados. Não é fácil, é um trabalho árduo, né? Eu que, pelo menos, aí uma vez por semana, né, faço um checklist ali, recebo também muitas informações do que está sendo discutido dentro da Câmara dos Deputados, a gente vê o trabalho de vocês, né? Mas muitas das vezes essas informações do trabalho fantástico que vocês elaboram não chegam no fundão. E chegar no fundão talvez seja a ida de vocês direta, né, lá para falar, olha, o que está posto aqui, ó, o que está sendo discutido, esse projeto beneficia, esse projeto ele cria mais dificuldade para vocês, né? E nós estamos defendendo para que haja muito mais oportunidades. O que está posto aí? Né? Para que o povo não venha cair, na verdade, Gleise, nessas, não só falácias, né, mas nessas enganações que muitas das vezes as redes sociais nos trazem em tempo de fake news. Hoje está muito fácil você destruir a imagem de alguém, Gleise. É muito fácil. Né? Ainda bem que está sendo discutido, inclusive, através da CPI das fake news, leis que punem com veemência essas pessoas que produzem, né, fakers. Porque você tem uma história, eu tenho uma história, né, de ali, ó, aguerrida, né, voltada para o povo brasileiro, no meu caso aqui, para o povo da periferia do estado de São Paulo, né, mas uma única informação falsa, em que você não tem ali uma base para dar uma rebatida,
né? E muitas das vezes, nessas informações falsas, pode colocar aí 10, 20 anos de trabalho sério, sobretudo em prol da periferia. Então, muito bom que vocês estão discutindo aí na Câmara dos Deputados, espero que seja aprovado esse projeto aí, e que os causadores, que a gente sabe muito bem quem são, sejam punidos, né, ao rigor da lei. É isso. Na Câmara não está dando mais nem para brigar muito, porque a gente faz tudo assim por, por aplicativo como esse que a gente está conversando, senão ficam os microfones desligados, entendeu? Não tem como. Quando a gente está no plenário, que vê uma barbaridade, você corre lá, vai para cima da mesa, fala no microfone, não tem como tirar. Assim já é mais difícil, infelizmente, mas a gente tem brigado bastante. E para encerrar, Amendoim, eu quero falar que eu acho que é um tema mais delicado, mas que eu acho muito necessário a gente fazer uma conversa, e sei que vocês sempre estão nessa lida, é sobre as polícias militares, né? Eu vi que vocês fizeram as manifestações muito organizadas, de acordo com a questão das polícias. Também acho que muitas vezes as polícias são muito violentas, mas não acho que isso é uma questão da polícia, eu acho que isso é uma questão do Estado brasileiro e dos estados que as governam, da cabeça de quem está e de um certo comando. Mas eu olho para a maioria dos policiais militares que eu vejo na rua e digo, pô, é tudo gente trabalhador, meu, entendeu? Ganha pouco, porque o salário de policial militar não é alto, né? Se arrisca, fica na rua e mora nas mesmas comunidades que mora o povo, né? O povo sofredor. Então, como é que a gente pode melhorar essa relação com a polícia? Que a polícia não seja um instrumento de repressão das lutas do povo mais pobre, de qual grande parte do seu contingente faz parte, né? Está integrado. Como é que a gente pode, como é que é essa relação, como é que vocês veem isso? Não sei se vocês discutem isso, conversam, porque vocês também, como torcida, vocês não, né, mas as torcidas acabam sendo vítimas pelo mau exemplo de uns, a totalidade. Então, como é que vocês se relacionam nisso, para a gente encerrar nosso papo aqui? Gleis, antes da pandemia, né, eu estou com um material preparado, inclusive para apresentar na Comissão de Esportes, aí na Câmara dos Deputados, né, um material que, infelizmente, vai chocar muito a nossa sociedade, vai chocar muito vocês aí, né, sobretudo do ponto de vista da violência policial que as torcidas sofrem ao longo de 20 anos. Então, é um pequeno aparato de 10 minutos, né, que vai desde agressão física a assassinato ao vivo, inclusive, de torcedores, né, sem o torcedor fazer qualquer tipo de arbitrariedade, né? Então, vai ser muito chocante essa apresentação que a gente vai fazer. Estava preparado para agora, antes da pandemia, né? Espero que a gente atravesse, né? Porque a luta agora é pela nossa sobrevivência, isso é fato, né? Lutar pela sobrevivência, chegar vivo até o final do ano, mas num momento, com certeza, oportuno, a gente vai estar apresentando isso nas comissões de esportes e de direitos humanos aí em Brasília. Algo que vai chocar, com certeza, os parlamentares, né, que têm sensibilidade, e a nossa sociedade. O tamanho dos absurdos que as torcidas organizadas atravessam e passam, sobretudo quando estão indo de um estado para outro, para prestigiar o teu time do coração. Gleice, o que ocorre? A massa policial, ela segue, né, o que muitas das vezes o cabeça apregoa. Né? Quando eu falo apregoa, no sentido do quê? O sentimento desse líder. Né? Em cada estado nós temos ali o seu governador, que é o chefe maior ali da tropa, vamos dizer assim. Né? No momento que a gente está vivendo, nós não temos só alguns governadores que têm uma cabeça totalmente nociva, né? Totalmente violenta, totalmente contra o povo, e sobretudo o povo que mora dentro de favela. Né? Nós temos hoje um presidente, né, que está ali no pedestal, na cabeça desse triângulo, que tem esse tipo de pensamento. E esse pensamento, ele quando exposto, ele reproduz uma rebordose absurda, um reflexo absurdo, não só no campo policial, Gleisi, mas também no campo da sociedade. Talvez por isso, né, os manifestantes pró-bolsonaristas, né, eles não vão para defender o governo, eles vão para agredir nas ruas. Né? Isso não é ser democrático. Ser democrático é você ter um posicionamento A, outro ter um posicionamento B e outro C, e a massa, né, que está ali observando, escolher o caminho que está posto, que seja melhor para ele. Né? É dessa forma que eu compreendo. Agora, quando você tem um cabeça que fala, olha, é o seguinte, nós somos o A, e o B precisa ser destruído, e o C precisa ser destruído, né? Você cria um reflexo.
E é esse reflexo, em cima desse reflexo, a gente está se contrapondo e que a gente precisa se contrapor, né? Pois bem, no que diz respeito às ações policiais, a nossa tese é a mesma que cabe para as torcidas organizadas, Gleisi. A nossa tese é a mesma que cabe, sobretudo, quando a gente se contrapõe ao artigo 39 do Estatuto do Torcedor. O artigo 39 do Estatuto do Torcedor, que tem os seus avanços, né, mas também tem os seus retrocessos, ou até mesmo, né, a sua base ali, que não acompanhou o crescimento e desenvolvimento das torcidas e da sociedade, ele menciona o seguinte, que as instituições devam ser punidas e extintas dos locais na qual elas estão se representando, né? Então, a minha tese, quando eu falo que se estende ao policiamento militar, é que você imagina se a instituição fosse punida em sua totalidade na arbitrariedade de um soldado, de um sargento, de um tenente da Polícia Militar. A nossa tese, Gleisi, é que esse soldado seja identificado, ou cabo, ou sargento, ou tenente, enfim, quem quer que seja dentro da instituição, e seja punido ao rigor da lei, expulso, né? E a instituição preservada, e se necessário for, ela passar ali por uma reciclagem, né? Os seus líderes passar por uma reciclagem, os seus soldados passar por uma reciclagem, na maneira do trato com esse cidadão, né? Essa é a nossa tese. Agora, nós sabemos que, infelizmente, a Polícia Militar, ela tem uma forma de agir na massa periférica, ela tem uma forma de agir com o torcedor organizado. E o que a gente precisa entender é o que está posto dentro da torcida e fora da torcida. Quem são as massas que estão inseridas nesses dois campos? Já disse aqui logo no início. Na massa de torcida, não é a massa periférica, né? Em sua grande maioria, não são de pretos e pretas, né? Na massa periférica, fora da torcida organizada, qual é a composição que está lá no fundão? Né? Em sua grande maioria, não são pretos e pretas, né? Quando a gente levanta o índice de uma secretaria de segurança, né? Você faz o recorte dos mortos que são assassinados, né, por violência policial. Quem são a maioria? Né? São pretos e pretas. Ou seja, alguma coisa está ocorrendo nessa sociedade e que tem, sim, né, um objetivo real, né, que tem, sim, um indivíduo real, né, que tem uma peça que está ali dentro dessa engrenagem e que está sendo, literalmente, morta, né? Ou seja, nós estamos vivendo em alguns estados um verdadeiro genocídio da população periférica, né, dentro desse recorte no que diz respeito aos pretos e às pretas. E é algo que a gente não só precisa denunciar, como vai ser denunciado agora, Gleisi, logo após a pandemia, logo após esse período de isolamento, né, na Câmara dos Deputados. Então, a nossa torcida é que, primeiro, que a polícia, sobretudo seus comandos, né, tenham mais humanidade. Né? E quando eu falo ter humanidade, é no sentido, inclusive, de se contrapor ao anseio desses governadores genocidas. Os caras têm que ter coragem para denunciar, os comandantes têm que ter coragem para denunciar. Eles ficam muito quietos, Gleisi, e acabam, muitas das vezes, recebendo uma responsabilidade que não cabe a eles. Sim. Né? Ou seja, cabe aos governantes, que precisam ser denunciados. Então, eu espero que, no futuro muito próximo, né, o policiamento militar tenha um outro tipo de abordagem, sobretudo com a massa periférica. Muito bem. Legal, Minduim. Nós já chegamos aí às 13h06, o povo já está com vontade de almoçar. Nós podemos ficar aqui falando sobre uma série de coisas, a questão, por exemplo, da população negra na sociedade brasileira, o combate ao racismo, que é tão importante, que a maioria da nossa população é negra e parda, né? E a maioria é mulher. Então, nós não podemos mais fazer avaliações políticas que deixem de lado o recorte de gênero e de raça. Se tem classe social, mas gênero e raça tem que entrar junto, não pode ser só classe social, porque isso está intimamente ligado, e é o povo que mais sofre. Mas esse é um outro assunto, a gente deixa para uma outra oportunidade para a gente debater. Olha, eu queria agradecer muito a sua disposição, parabenizar a Anatorg, parabenizar todas as torcidas organizadas que participaram desse processo, parabenizar principalmente a Gaviões, que eu tenho um carinho imenso, depois eu quero ir lá, antes se tiver, né, não sei nem se vai ter carnaval, mas nos ensaios
da Gavião, porque eu vi que o samba enredo, pelo menos a linha do samba enredo, vai ser belíssimo de defesa do povo e dos direitos do povo, né? Parabenizar você, sobretudo, por esse trabalho, por essa articulação, por você estar se esforçando tanto e fazendo tanta coisa. E conte comigo, conte com o PT, acho que conte com todo o campo da esquerda e progressista, porque a gente fica muito entusiasmado nas ações que vocês fazem, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Gleice, pela oportunidade, em nome da Anatorg e todas as suas afiliadas, né, de expor aí um pouquinho o nosso mundo e já deixar o convite aí para você que é presidente do Partido dos Trabalhadores. Nós estaremos fazendo a semana de discussão política com a Anatorg, com as suas afiliadas, né, assim como a gente está fazendo aqui através das redes sociais, em que a gente está convidando o presidente ou a presidenta de cada partido político do nosso país para entender, né, esse mundão tão fantástico das torcidas organizadas, mas também para ouvir vocês, do ponto de vista das políticas públicas que vocês estão desenvolvendo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que venham trazer benefícios para a massa brasileira. Então, nesse sentido, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, conte sempre com a gente e sabendo, né, que a gente sempre estará do lado do povo, do lado certo da história. Muito obrigado. Legal, obrigada, Amendoim. E queria me despedir de vocês também pedindo desculpas, eu estava tentando ler algumas mensagens, mas eu perdi meu óculos, aí não consigo. Aí agora o Fabrício me mandou aqui algumas que estão letra um pouco maior, mas assim, só para falar, né, com o pessoal, agradecer a Beth Dantas, as torcidas revolucionarão o mundo, o Paulão, é muito bom conhecer esse processo de inclusão social e democrático e participativo da torcida corintiana, a Ivete, muito bom dialogar com o povo corintiano, a Veg Animal, nada de abaixar nossas bandeiras, jamais, muito bem, Veg Animal, também sou vegetariana. José Carlos Ribeiro, Alex, fala sobre o futebol do Rio, agora já não dá, estamos terminando, mas vamos marcar para a próxima. Duas perguntas aqui, falar sobre o futebol do Rio, Globo e Federação versus times, esse imbróglio que está aí. É assunto para um programa só. É assunto para um programa só, né? A gente vai voltar, então, marcar de novo com o Minduim para voltar. E o Bike Rose também, se a democracia se resolve nas ruas. Mas acho que isso o Minduim respondeu, porque é isso mesmo. O pessoal democrático foi para as ruas, o totalitário, os fascistas, os bolsonaristas não ficaram sozinhos e diminuíram, inclusive. E agora estão mais calmos. Tá certo que estão mais calmos porque o chefe está mais calmo, né? Apareceu o Fabrício Queiroz na vida do chefe, foi preso. Hoje tem uma matéria imensa na Folha mostrando como que é a corrupção e o sustento da família Bolsonaro através de rachadas de cargos nas 3 instâncias. Na Câmara, quando atuava o Bolsonaro, na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal. Então é isso, gente. A verdade nunca morre, a mentira sempre aparece. Então é só uma questão de tempo. Nós vamos estar vendo quem é Jair Bolsonaro e do que é feito esse governo que está aí. É isso, um bom domingo para você, um abraço a todos. Também quero aqui ressaltar a minha solidariedade a todas as vítimas do Covid-19. Eu estou em Brasília, aqui está morrendo muita gente, viu? Tem aumentado muito o número de pessoas infectadas, infelizmente, no Brasil inteiro. E também mandar um abraço para todos os trabalhadores e trabalhadoras do SUS, nosso Serviço Único de Saúde, que está fazendo e tentando fazer o enfrentamento à pandemia. É isso, um abraço, gente. Tamo juntos. Forte abraço, presidente.